Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. No Antigo Testamento, um livro histórico. Capítulo 20 fala da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Obviamente, ao olhar para esse texto, nós podemos nos incluir dentro deste texto, porque é uma ideia de alguém que está precisando de ajuda. Quem de nós não precisa de ajuda ao longo da nossa caminhada? Mas permita-me ler dos versículos 1 a 11, para que possamos entender o contexto, por que Josafá fez esta oração. Depois disto, diz no versículo 1, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Já temos uma ideia aqui, era um ataque. E temos a reação imediata, dos versículos 5 até o versículo 13. O 6 já diz, e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Então são louvores nessa primeira parte da oração. Os versículos 10 e 11 vão mostrar uma queixa. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Então esta é a queixa. E o versículo 12, o pedido. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aí, dos versículos 13 até o versículo 14, uma espécie de oráculo, uma profecia por livramento, até o versículo 17. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis, no fim do vale,
defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E diante dessa palavra, o louvor na oração. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Meus irmãos, é um rico texto, né? É um texto bonito, lido com calma, entendido nos seus contextos. Já nos anima a mim, quando olho para um texto e vejo que, em meio ao sofrimento, nós podemos descobrir coisas muito boas. Neste caso, sabedoria, conhecimento, entendimento. Me anima a pensar que quando tudo parece perdido, a palavra de Deus diz: espera, aguarda mais um pouco, confia. Me alegra o fato de olhar para um texto como esse e perceber que uma vitória obtida pela plena confiança no Senhor aconteceu com Josafá. Me alegra ver um texto que fala sobre os benefícios de saber esperar. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero dizer 3 coisas básicas aqui, que quando sabemos da fraqueza, descobrimos a força. Que quando conhecemos e respeitamos a dúvida, talvez seja o passo inicial para obtermos mais certezas. E que, entendendo o que é limitado, é possível descobrir o ilimitado. Meus irmãos, sabendo da fraqueza, descobrimos a força. Porque o versículo 12 diz: Senhor, fica no versículo 12 e você vai compreender o que eu quero dizer. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Foi simples a oração de Josafá: Senhor, não há força. Meu irmão, deixa eu fazer uma aplicação inicial. Eu quero muito ajudar você que talvez esteja em meio a lutas bem grandes. Não tenha vergonha da fraqueza. Não tenha vergonha da fraqueza. A fraqueza é só um estado. Não tenha vergonha de reconhecer-se como fraco. Olha para alguns homens que falaram coisas como: quando sou fraco, então é que sou forte. Meu irmão, não queiramos ser melhores que Paulo. Nós olhamos para Paulo e Paulo é um paradigma. Paulo é um plantador de igrejas, Paulo é um entusiasmado pela obra cristã, Paulo é um devastador do inferno. O inferno não resistia a Paulo. Paulo, por onde andava, empurrava as fronteiras adiante. E é ele que diz: quando sou fraco, então é que sou forte. Por que varoa? Porque a força não estava nele. Nunca esteve. Porque Paulo era um homem de Deus. Porque em Paulo estava a cumprir a vontade de Deus. Ora, se Paulo estava para cumprir a vontade de Deus, ele logo entendeu isso. A força também teria de vir de Deus. Por isso ele diz: quando eu sou fraco, de uma maneira incrível, é aí que eu vejo que eu tenho força. Por isso que eu estou com essa ideia e quero compartilhar com vocês. Sabendo da fraqueza que temos, é possível descobrir força. O problema é quando a gente não sabe da nossa fraqueza, não entende a nossa fraqueza, não admite a nossa fraqueza, porque talvez, com medo, com vergonha, eu fraco, eu sem forças, não. Sim. Hebreus, capítulo 11, diz que os heróis da fé, da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Dos seus estados
difícil vida dos heróis da fé, lá eles encontraram forças. Quando Paulo fala aos Filipenses, e nós lemos o texto aqui, Paulo diz: em nada estejam intimidados diante dos vossos adversários, mesmo quando se sentem fracos. Precisa reconhecer a fraqueza, irmão, para encontrar, para receber, para ter a seu favor um tipo de poder que Josafá sabia que era possível. Nós podemos aprender muitas coisas com Josafá. Josafá, ao reconhecer a sua fraqueza, sabia que despertaria o poder e a força de Deus. A sua incapacidade evidenciava uma dependência. Josafá não tinha poder em si para vencer este exército. A Bíblia mostra, um exército numeroso vinha contra o reino. E então ele olha para o seu povo e ele diz: não vai dar. Nós não temos condições. E aí ele está no templo. O texto diz que é no Pátio Novo. É quando ele, naquele lugar de concentração, o grande rei cai por terra. O grande rei quebranta o coração. Ele vai ao chão. O filho de Asa, o grande Asa, pai de Josafá. Talvez seja por isso que o texto bíblico diz que Josafá buscou ao Senhor desde cedo. Josafá entendeu desde cedo que faria um reinado digno se dependesse de Deus, porque ele era fraco. Era fraco por quê? Não tinha inteligência? Era fraco por quê? Porque não tinha ido para a escola? Era fraco por quê? Porque não se alimentava direito? Não. É porque os desafios transcendem esses aspectos físicos. Os desafios na vida de Josafá eram muitas vezes exércitos que não se podia contar o número. Sabendo da fraqueza, é possível descobrir a força. Ignorando a fraqueza, provavelmente confiará na sua própria força. Meus irmãos, os obstáculos existem para serem superados, não para serem odiados e não para fazerem força sobre nós. Encontrar-se com a impossibilidade e com a limitação, muitas vezes, é a chance que nós temos para nos abrirmos ao ilimitado. Quem de nós já não esteve diante de uma situação que por sua força não teria condição de resolver? Eu já. E muitas vezes eu queria não passar por essas experiências, mas elas vêm, e vêm, e vêm. Poderia lembrar de 5 ou 6, vou citar 2. Em 1997, eu estava lá, diante de um grupo de pessoas dizendo: me aprovem, eu gostaria de ir para o seminário. Me aprovem, me enviem para São Paulo, eu gostaria de ir para o seminário, gostaria de fazer o JMC. Um grupo de umas 25 pessoas, mais ou menos. Deste grupo, de umas 25 pessoas, nenhum tinha motivo para dizer: eu aprovo. Porque eu fui convertido e fui indicado ao seminário na cidade onde eu morava. E eu carregava todo o ônus do meu passado até ali. E todos me conheciam. Ninguém tinha motivos para dizer: eu aprovo. Um homem se levantou e disse: aprovem por mim. Aprovem no meu nome. Aprovem o Sérgio no meu nome. Se ele fizer coisas erradas, cobrem de mim. Eu fui aprovado ao ministério assim. Um determinado dia, nós estávamos numa pregação, num trabalho evangelístico, num trabalho numa cidade do interior, lá no sul do Brasil. Nós estávamos fazendo evangelismo de rua. Até que, ao passar por uma rua, nós fomos surpreendidos por um grupo que tinha visto que nós estávamos fazendo evangelismo de manhã ali. E eles estavam numa praça, e era um grande número, talvez umas 25 pessoas mais ou menos.
E nós estávamos com os folhetos, os panfletos, distribuindo e falando que Jesus salvava e falando que Jesus perdoava. E estávamos ali naquele bairro. De repente, nós olhamos para um lado assim e vimos esse grupo, boa parte desse grupo vindo na nossa direção. E nós éramos 4 pessoas. E eles vieram, nos cercaram, e um deles, mais exaltado, falou: o que estão fazendo aqui? Nós falamos: estamos evangelizando aqui no bairro. Vocês pediram autorização para tal pessoa? Nós falamos: não, a gente não, né, não. A rua não é pública, a gente está na rua. Aqui não é. Aqui não é. E vocês sabem o que é estar neste lugar sem ter autorização? Não, o que é? Vocês estão agora sob as nossas leis. Nós vamos levar vocês para o morro. E nós ficamos: meu Deus, e agora? E agora? Entre nós ali, assustados e pedindo a Deus, 4 jovens, muito jovens, até que um dos nossos que estava, disse para o grupo todo: gente, nós não queremos o mal de vocês, nós não estamos falando nem de religião, nós só estamos falando para as pessoas de um bem, de uma coisa que pode ajudar as pessoas, pode ajudar até vocês. Aí 3 ou 4 se levantaram: não fala isso, nós não queremos saber. Mas um dentre o grupo falou para o outro: para aí, mano, eu quero ouvir. Aí todos ficaram quietos e ele disse: fala mais. Aí esse rapaz que estava comigo, o Fábio, que já faleceu inclusive, disse: então eu vou falar para ti de um amor muito grande. Mas quando o Fábio começou a falar, ele começou a chorar. Ele não conseguia, eu acho que tomado pela emoção ali do momento, ele começou a falar e começou a chorar. E daí não conseguia falar mais. E nós passamos uns 3 minutos mais ou menos, que o Fábio chorava, nós chorávamos, um grupo dava risada, mas uns 5 ou 6 também chorava do grupo. Pois foi a ministração do choro, porque não teve palavra mais. Uns chorando de medo. Jesus, que situação. E aí este rapaz nós entendemos que ele era um líder desse grupo, deste bairro, nós entendemos que ele tinha alguma liderança sobre eles, e ele falou para eles: vamos deixar eles ir, eles são do bem, e deu uma sigla lá e tal, e nós saímos dali saltando de alegria, e voltamos para o acampamento. E no acampamento, quando testemunhamos, uma pessoa disse para nós que tinha sido expulsa desse lugar no dia anterior. Bom, aí nós pensamos: e agora? Agora nós estivemos lá de frente muito de frente. Não mostramos muita coragem, é verdade. Choramos até, mas aconteceu alguma coisa naquele lugar. Aí o Fábio disse: vamos voltar. Ai, meu Deus! Voltar. E nós voltamos àquele lugar. E aí com mais gente, aí com autorização, aí já éramos conhecidos no bairro, aí ganhamos a sede social do bairro para fazer um culto, uma palavra, e chegamos a estender um dia a mais na cidade só por conta daquilo que aconteceu naquele lugar. Meu irmão, eu posso atestar para ti com toda certeza que eu tive medo, viu? Você pode acreditar que eu morri de medo e que, se não fosse por Deus me segurar de pé, talvez até desmaiar, eu teria desmaiado. Eu não sou dos mais corajosos, não. Mas tem horas, e o texto mostra, que grandes homens têm medo. Eu não sou um grande homem, não. Josafá é. Diante da situação, o medo o levou para Deus, meus irmãos. O medo. A coragem o levaria aos seus exércitos. O medo o levou para Deus. E é por causa disso que nós encontramos essa oração de Josafá. Sabendo da fraqueza, é possível descobrir uma força maior do que a que temos. Meus irmãos,
não tenho dúvida que quando Moisés esteve diante do mar e os egípcios estavam por trás e ele estava diante do mar, ele teve medo. Irmãos, não tenho dúvida que quando Josué estava diante das muralhas de Jericó e sabia que atrás das muralhas de Jericó, que era a ponta sul da terra de Canaã, estavam aqueles gigantes que tinham sido anunciados antes lá atrás. Essa terra tem gigantes, essa terra tem coisa boa, mas tem homem bravo também. Não tenho dúvida que ele teve medo, meus irmãos. Não é por acaso que a Bíblia relata o momento que os discípulos estão no barco e a tempestade se levanta. Eles têm medo. Sabe, a tua virtude não está em se atestar um homem ou uma mulher forte. Talvez a tua virtude esteja em reconhecer que não é. E que precisa muito. E é aí que um homem dobra o seu joelho. É só aí que ele diz: Pai, eu não tenho força em mim. Pai, eu preciso de ti. É só aí. Enquanto um homem está de pé, ereto, postado, dificilmente ele busca Deus. Aqui nós temos um exemplo de um rei que caiu com o rosto em terra. Tem uma outra ideia aqui, que é a parte do meio do versículo. A primeira parte do versículo diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. A parte do meio diz: e não sabemos nós o que fazer. E não sabemos nós o que fazer. A vitória obtida pela confiança no Senhor, num primeiro momento, sabendo da fraqueza, descobre-se a força. Num segundo momento, conhecendo a dúvida, descobre-se a certeza. Não sabemos o que fazer. Senhor, não temos estratégias. Senhor, não sabemos como combater. Senhor, não sabemos. Deixa eu compartilhar contigo uma coisa que eu aprendi de um homem idoso e sábio. Ele disse assim: quando você não souber o que fazer, não faz nada. Viu? Quando você não souber o que fazer, não faz nada. E ele complementou. Eu acho que era só para mim, mas eu vou compartilhar com vocês. Ele disse para mim assim: porque a pior coisa que tem é um tolo com iniciativa. Puxa, isso foi muito forte para mim. Ele disse para mim: olha, quando não souber o que fazer, não faz nada. Porque a pior coisa que tem é um tolo com muita iniciativa. É melhor parar, esperar. Quando não se sabe o que fazer. Querido, deixa eu falar uma coisa simples para você. Estrada de São Paulo a Curitiba. Há muitos caminhos, não é? Há muitos caminhos. Qual é o melhor? Qual é o caminho o melhor para você ir? Chama-se Rodovia Regis Bittencourt. Por qualquer outro caminho que você for, por qualquer outro lugar que você for, a sua viagem não será tão boa quanto ir pela Regis Bittencourt. Várias coisas podem te ajudar. Você vai economizar, você vai andar em pista dupla, você só vai ter um probleminha ali na Serra do Cafezal, ali você anda devagar, porque aquilo ali é um ceifador de vidas ali. Mas é o melhor. Você vai economizar, você vai chegar antes. Se você quiser ir pelo interior, você vai, mas você vai fazer 200 quilômetros a mais. Mas você tem as opções. Você tem caminho A, caminho B, caminho C. Os caminhos sempre existirão. As possibilidades sempre existirão para você sair de São Paulo e ir para Curitiba. Você precisa escolher a melhor. Neste caso, Josafá está olhando para o seu exército e diz: não tem jeito. Nós poderíamos procurar apoio dos reinos, nós poderíamos procurar os apoios dos reinos que estão mais fortes do que nós, mas ele percebe que seria um desvio. Ele percebe que seria uma tentativa de força que talvez não o ajudaria a vencer. Ele poderia procurar os deuses do seu tempo. Havia muitos deuses, os povos tinham vários deuses. Então Josafá teria opções para buscar força fora de si. No entanto, ele olha
para Deus e diz: Deus, a gente não sabe o que fazer. Agora nós não conseguimos resolver essa situação. Agora, nesse momento, só o Senhor. Eu falo disso com vocês para ajudá-los, a todos nós, para ajudar a todos nós a perceber uma coisa. Sempre que você se deparar com alguma situação difícil, você precisa escolher qual a melhor. Quando você se deparar diante de um problema, você vai ter opções para resolver esse problema. Precisa buscar a melhor maneira. Como que Josafá descobre a melhor maneira de resolver o seu problema? Confessando para aquele que sabe resolver os seus problemas. A melhor maneira de Josafá é falar com Deus. É dizer: olha, eu não vou nem tentar. Eu não vou nem buscar força fora de mim. Eu não vou buscar força no reino. Eu não vou buscar força nos outros reinos. Nós definitivamente não sabemos o que fazer. É quando isso é um estado de humilhação. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos vivendo na época, para nós isso é um estado difícil, é uma dificuldade, porque nós estamos vivendo na época em que todo mundo tem resposta para tudo. Nós estamos vivendo numa época que os especialistas estão o tempo inteiro dizendo, que os jornalistas estão defendendo o melhor do jornalismo, que os médicos estão defendendo o melhor da medicina, que os advogados estão defendendo o melhor do direito. Nós estamos vivendo num tempo que todo mundo tem uma palavra para dar respostas. Os profissionais são pagos para dar respostas. Josafá é o rei e não tem resposta. Josafá é o rei e olha para o povo, porque ele está diante do povo, e na sua oração diz: é como se ele dissesse, vou parafrasear, não importa o que esse povo pensa, se esse povo espera alguma coisa de mim, Deus, eu não sei o que fazer. Eu sou o rei, eu teria de dar respostas a este povo, mas eu não sei o que fazer. Diante da dúvida, na resolução dos problemas da nossa vida, uma certeza: Ele cuida de nós. Sabe qual era a certeza de Josafá? Quem era Deus. A certeza de Josafá não estava baseada nele. A certeza de Josafá era o Deus que ele conhecia. É por isso que ele tem a humildade suficiente para dizer: Deus, nós não sabemos o que fazer. Estou na segunda ideia, então. A primeira ideia é: sabendo da fraqueza, descobrimos a força. A segunda ideia: conhecendo a dúvida, descobrimos a certeza. Quando estiver entre dois caminhos, e não tem certeza se vai para a direita ou vai para a esquerda, não entre no caminho. Lembra da segunda ideia? Quando não sabe o que fazer, não faça nada. Olha para cima. Aqui nós temos uma coisa magnífica. É como se Josafá estivesse dizendo: Deus, o Senhor é a nossa única esperança agora. Isso aqui é uma ideia muito parecida de você estar com um filho no hospital, com uma doença grave, com os médicos fazendo tudo o que eles podem fazer, e a doença for aumentando o seu estágio, e o médico vem e passa a primeira informação, ele não está bem. Depois vem para a segunda informação e diz: ele não melhorou, ele continua mal. Depois vem a terceira informação e cada vez vai ficando pior. E você olha, são os melhores médicos, é a melhor instituição que você poderia trazer o seu filho. É quando você diz: Senhor, só Tu. Os nossos olhos estão postos em Ti, disse Josafá. Eu arrisco uma coisa: a maioria dos problemas que nós temos não se resolvem porque nós olhamos para o lado, porque nós olhamos para nós, porque nós olhamos e perguntamos: quem pode nos ajudar? Isso é mais ou menos o que diz o Salmo. Não tem um Salmo que diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Um dia, no seminário, uma pessoa estava encucada com esse versículo: olho, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? De onde? De onde? De onde? Ora, é só olhar para o versículo 2. Só olhar para o 2, seminarista, olha para o versículo 2. De onde? De onde virá o meu socorro? Muitos de nós andam assim: de onde? Quem pode nos ajudar? Quem pode nos ajudar?
Deus pode nos ajudar. É a Bíblia, meus irmãos, é a Bíblia pura e simples que nos ensina, mesmo muitas vezes já vivendo dentro da fé há muito tempo. Os nossos olhos estão postos em Ti. É Deus quem pode proteger Israel. Foi isso que Josafá entendeu. É Deus que protege a sua igreja. Meu irmão, se você quiser ser um bom cristão, você vai estar em luta o tempo inteiro. Se você quiser ser um bom cristão, tu vai estar na frente da batalha. Por isso nós lemos no começo do culto, Efésios 6, 10 a 20, a armadura do cristão. Se eu e você quisermos assumirmos a posição que nós somos embaixadores de Cristo, sempre teremos oposição. Se eu e você quisermos assumir que nós temos os valores de Cristo, sempre teremos oposição. Se nós quisermos viver uma teocracia com Deus por nosso chefe supremo, que ordena os nossos assuntos, as nossas decisões, se quisermos viver assim, sempre teremos oposição. E a oposição normalmente não é no mesmo número em que somos nós. Ela é muito maior. Se não quisermos viver como cristãos, não enfrentaremos esses problemas. Também não precisamos olhar para o Senhor. Também não precisamos pedir socorro para o Senhor. Se não quisermos viver como cristãos, possivelmente nem teremos a ajuda do Senhor. Viveremos como o mundo vive. Enquanto estivermos por aqui. Comamos e bebemos, porque amanhã certamente morreremos. Se não quisermos ser cristãos autênticos, marcados com a marca, com o selo na testa do Espírito Santo, se não quisermos carregar as marcas de Cristo em nós e falarmos ao mundo, não me molestem porque eu trago comigo as marcas de Cristo. Se não quisermos viver assim, não teremos problemas. Conviveremos em harmonia com o mundo. Viveremos como o mundo vive. Se quer viver assim? Alguém aqui quer viver como o mundo vive? Alguém aqui quer viver de acordo com as normas desses tempos? Alguém aqui quer entregar a sua família para o que estão falando que é família nesses tempos? Alguém quer viver assim? Pois viva. Possivelmente não terá a força de Deus na hora em que um filho se desviar, na hora que um filho cair. Não terá. Ok, não queremos? Acho que não queremos. Acho que ninguém de nós quer. Então olha para o Senhor. Então olha para o Senhor para clamar pela família. Então olha para o Senhor para clamar por força, porque os exércitos se levantam. Então vai para Efésios 6, 10 e olha o que são as armas do cristão. 5 armas de defesa, 2 de ataque. Vou falar das 2 de ataque. Leitura da Bíblia e oração. Quer enfrentar o dia a dia, esse mundo perverso e pernicioso? Quer atacar? Quer contra-atacar? Conheça quem é Deus. Conheça, fale com Ele, aprenda dEle e seja, e poderá ser alguém que por ter os olhos postos no Senhor, será um vencedor. Se quiser viver como cristão, se quisermos viver como cristãos. Josafá quis, isso me anima, me alegra, me dá esperança para compartilhar com os nossos irmãos. Por isso Josafá é um modelo a ser seguido. A impotência do homem encontrou-se aqui com o infinito poder de Deus. As dúvidas humanas encontraram-se aqui com a plena certeza que há um Deus. Os olhos limitados de um homem encontraram-se com o olhar protetor de Deus. Quer saber onde deu isso? Vamos ler. Dos versículos 20 para frente até o 30 é a conclusão. Pela manhã cedo, no versículo 20, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estarais seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso até virou um salmo depois.
Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrava com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Olha, se eu fosse um inimigo de Josafá, ia ficar em paz com Josafá na hora também. Na hora. Pois é assim que é. Você acredita que quando você está diante do Senhor, quando você reconhece que não tem força, quando você reconhece que não tem as respostas para tudo, quando coloca os olhos no Senhor, o Senhor vence as suas batalhas? É possível que isso aconteça? Claro, nós estamos falando de uma narrativa bíblica, de um fato que aconteceu. Mas é possível. É por isso que está na Bíblia, para que possamos entender hoje. O Senhor é a nossa esperança, irmãos. O Senhor foi a esperança de Josafá. O Senhor é a tua. Não é você, não sou eu. Não é o teu conhecimento, a tua sabedoria. Não somos nós. A não ser que tenhamos tanto orgulho disso que somos, que não haja espaço para Deus operar nas nossas vidas. Não sejamos assim. Nunca. Senhor, faltou força. Senhor, faltou direção. Senhor, mas que bom que sobra o Senhor na minha vida. Talvez isso seja tão inteligente, embora não pareça. Senhor, não tenho resposta para solucionar esse problema dentro da minha casa. Senhor, já não tenho mais gás para pôr nessa pipa. Senhor, não tenho mais condição de resolução. Ah, Senhor, mas o Senhor pode. Por isso nós cantamos, se sou fraco, então vens. Ele não vem para os fortes. Ele não vem para quem não precisa. Ele chegou a dizer que o médico não vem para os sãos. Por isso que eu, nessa maneira, e quero concluir, quero convidar você a que talvez até hoje tenha se achado forte o suficiente para não chamar Deus para operar na tua vida. Eu arrisco dizer, até mesmo sem conhecê-lo. Alguém que está nessa condição, olha para a sua vida. Você vai perceber que cansou, que gastou esforços e talvez se encontre em um momento com as mesmas crises. Quero te convidar a pensar nisso com humildade. Não te estribes na força do teu braço. Você não precisa provar nada para ninguém. E não precisa ter vergonha da fraqueza. Eu e você, nós precisamos do poder de Deus nas nossas vidas. Eu e você. Aqueles que querem, orem e peçam, e Ele virá. Oséias diz, é tempo de buscar ao Senhor. Busca. Feche os seus olhos, nós vamos orar, esperando no Senhor. Poderoso Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, e meu Deus, nosso Deus, Senhor da igreja e da minha vida, da nossa vida, da nossa família. Poderoso Deus que conhece quem são nossos inimigos, poderoso Deus que conhece quem está neste momento tramando alguma coisa contra o teu povo,
contra o teu servo, contra a tua serva. Poderoso Deus que está neste momento vendo o que estão fazendo com o teu povo, Senhor. Vem em nosso socorro, Senhor. Nós também não temos força para ir contra essa cultura. Senhor, nós não temos força para mudar as leis na Câmara dos Deputados, nos Senados. Senhor, é possível que eles aprovarão essas leis espúrias que enfraquecem a família, que enfraquecem o ser humano em dignidade e respeito. Senhor, é possível que nós não consigamos mudar esse estado de coisas. Pelas nossas forças nós não poderemos mesmo. Vem em nosso socorro, Senhor. Vem em socorro do teu povo nesta nação, Senhor. Vem em socorro do teu povo espalhado que crê no Senhor, que quer viver debaixo da tua orientação, que se alegra nos teus mandamentos, que encontra paz na obediência ao Senhor, que considera a Bíblia realmente norma de fé e prática. Vem em socorro deste povo, Senhor. Oh Deus, nós não sabemos o que fazer também, Deus. Senhor, às vezes não sabemos o que fazer com coisas tão simples, tão pequenas. Imagine essas coisas tão complexas. Oh Deus, vem em nossa direção, Deus. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tu és o nosso tudo, Senhor, o nosso socorro. Senhor, a única salvação. Senhor, Tu és a nossa força. Senhor, Tu és o poder que nós temos. E se tivermos condição de fazer alguma coisa ainda neste mundo, Senhor, será por este poder, pelo Teu. Senhor, não desampara o Teu povo, não desampara os fiéis. Não desampara aqueles que estão temerosos neste momento, estão vendo a sua família sofrer as invasões terríveis destes tempos. Senhor, mesmo que este país, em pesquisas, diga, como tem dito, como lemos nessa semana, que a ética já não é mais importante nessa nação, Senhor, mantém o ethos da fé dentro de nós, mantém, para que possamos ter consciência tranquila diante do Senhor. Continua a falar na nossa consciência, continua a dizer o que é certo e o que é errado, como o Senhor disse a Josafá. E por conta disso, Josafá entendeu, nem precisou lutar e venceu. Oh Deus, ajuda-nos nisso, Deus. Eu oro assim pedindo perdão pelos pecados, principalmente pelas tantas vezes que nos mostramos fortes, que tivemos respostas tão elaboradas, mas nossos olhos não estavam fixos no Senhor. Perdoa-nos, Deus, a começar por mim. Oramos assim, esperando a Tua graça, em nome de Jesus.